Olá a todos que me assistem, meu nome é Pedro Badur, eu sou advogado e mestrando em criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Maurício Dieter, a quem eu agradeço a oportunidade de poder participar deste curso em homenagem ao professor Juarez Tavares. Eu sou um homem branco, eu tenho barba e cabelos escuros, um bigode ligeiramente mais claro, eu uso óculos e hoje eu estou com uma camisa de botão branca. Hoje eu vou ministrar para vocês uma aula sobre o capítulo 2º da obra Fundamento e Teoria do Delito, do professor Juarez Tavares, que é um capítulo que trata especificamente do conceito de delito. E desde logo, eu preciso alertá-los que o objetivo da minha aula não é exaurir o tema pelo completo, muito pelo contrário, é fazer uma análise mais ou menos superficial sobre algumas categorias relacionadas ao conceito de delito e algumas ideias que o professor Juarez Tavares introduz nesse capítulo e que vão acompanhar a obra ao longo de todos os demais capítulos e que, portanto, também serão abordados de forma até muito mais aprofundada pelos meus colegas ao longo deste curso. Sem mais delongas, eu gostaria de iniciar a aula com uma pergunta fundamental. O que é delito? Bom, existe um consenso na doutrina majoritária internacional em dizer que delito é toda ação típica, antijurídica e culpável. Mas o que significa isso? Em primeiro lugar, significa que para que exista um crime é necessário que exista uma ação humana, uma conduta humana, uma prática humana, seja ela comissiva, ou seja, um fazer, ou omissiva, ou seja, um deixar de fazer. Não existe crime sem que haja uma conduta humana correspondente. Mas essa conduta humana correspondente precisa também ser típica. Ou seja, ela precisa estar prevista em lei enquanto crime. O que significa isso? Significa que o legislador precisa incluir esta ação humana em lei e combinar a ela uma determinada pena, normalmente uma pena privativa de liberdade. Então, pensem, por exemplo, no crime de homicídio. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, 2 pontos, pena de reclusão de 6 a 20 anos. No momento em que o legislador tipifica, cria o tipo penal do homicídio, todas as condutas que causem o resultado morte, todas as condutas humanas que causem o resultado morte em relação a outro indivíduo, serão ou poderão caracterizar o tipo penal de homicídio. Contanto que, obviamente, o indivíduo tenha a intenção de assim o fazê-lo, né? Tenha praticado aquela conduta de matar alguém e causado o resultado morte em relação a outra pessoa, com o objetivo de, obviamente, causar o resultado morte. Mas não basta para que exista um crime que exista apenas tão somente uma ação típica. É necessário também que ela seja uma ação típica e antijurídica. E o que significa isso? Significa que a ação precisa estar em desconformidade com a ordem social, aqui consubstanciada no ordenamento jurídico. Ou seja, não pode existir no ordenamento jurídico nenhuma cláusula de justificação, que o professor Juarez Tavares chama de cláusula de justificação, ou enfim, a gente vai encontrar em outras doutrinas também como cláusula de excludente de antijuridicidade, ou cláusula de exculpação, enfim. Mas, basicamente, não pode existir, na totalidade do ordenamento jurídico, nenhuma norma permissiva, nenhuma norma que me permita agir como eu agi, ainda que eu tenha praticado uma ação típica. Então, novamente, pensemos no exemplo do homicídio. O exemplo mais óbvio que existe de todo é o homicídio praticado em legítima defesa. Eu, de fato, pratiquei a conduta de matar alguém. Eu, de fato, levei o outro indivíduo à morte e eu, de fato, tinha a intenção de. Mas eu, assim, só o fiz porque o indivíduo estava, por exemplo, vindo em minha direção com uma faca e eu precisava me proteger, eu precisava proteger a minha própria vida. Portanto, eu agi em legítima defesa e, portanto, eu agi dentro dessa cláusula de justificação. A minha ação, por consequência, não pode ser considerada antijurídica e não será crime. Mas se for o caso, se eu tiver agido, se eu tiver praticado uma ação típica e não existir na totalidade do ordenamento jurídico nenhuma norma permissiva, ou seja, se a minha conduta estiver em desconformidade com a totalidade do ordenamento jurídico, para que exista um crime, é necessário ainda que a minha conduta tenha sido praticada, seja culpável, ou seja, é necessário que o operador do direito, no momento de aplicar a pena, enfim, de realizar o processo de análise de imputação em relação a mim, em relação à conduta que eu pratiquei, é necessário que ele seja capaz, que o operador de direito seja capaz de atribuir responsabilidade à minha pessoa.
E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso a partir da análise da minha capacidade de autodeterminação. Se no momento em que eu pratiquei, por exemplo, essa conduta de homicídio, eu tinha a capacidade de me autodeterminar em conformidade com a norma, e ainda assim escolhi não fazê-lo, eu posso ser responsabilizado por essa conduta. Então, por exemplo, pensemos, sei lá, num indivíduo que tem uma doença mental e que, por conta dessa doença mental, não estava naquela situação, ou enfim, não tem condições de se comportar em conformidade com a norma. Este indivíduo, obviamente, não pode ser responsabilizado pela conduta que ele praticou, ainda que ele tenha praticado uma ação típica antijurídica, e, portanto, a conduta que ele praticou, estritamente falando, não pode ser considerada um crime, certo? Bom, feita essa introdução inicial sobre o que significa, o que é o conceito de delito, eu gostaria agora de realmente entrar nas ideias que o professor Juarez Tavares traz neste capítulo e que vão acompanhá-lo, que vão acompanhar a obra ao longo de todos os demais capítulos. O professor Juarez Tavares, e esse para mim é o primeiro grande mérito dele nessa obra, introduz no livro Fundamentos de Teoria do Delito uma abordagem que é uma abordagem que poucos outros autores brasileiros incorporaram na sua doutrina, que é uma abordagem bifásica do conceito de delito. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa majoritariamente, né, quando a doutrina majoritária pensa em delito, ela pensa a partir de uma abordagem trifásica, que foi essa que eu acabei de apresentar para vocês. Entender o delito como uma ação típica, antijurídica e culpável. Ou seja, você primeiro analisa a tipicidade, depois a antijuridicidade, depois a culpabilidade, de forma, inclusive, até linear, né? O Juarez Tavares, por sua vez, o professor Juarez Tavares, por sua vez, ele faz a abordagem do conceito de delito a partir de uma abordagem bifásica. Por quê? Porque ele conglomera as categorias de tipicidade e antitipicidade em uma única categoria, que ele chama de injusto. Ele chama de injusto. Nessa categoria de injusto, o operador do direito tem a possibilidade de inverter a ordem lógica de análise de imputação, dessa análise linear de imputação, com o objetivo de conter o poder punitivo. O que eu quero dizer com isso? Se o operador do direito verificar no caso concreto, que para melhor atender aos objetivos do direito penal, de contenção do poder punitivo, for necessário uma análise prévia da antijuridicidade, anteriormente, inclusive, à análise da tipicidade, dentro dessa categoria de injusto ele pode fazer. Isso é o que o professor Juarez Tavares chama de concepção dialética de injusto. É essa concepção dialética de injusto que permitiria, na realidade, né, o operador do direito fazer uma análise da antijuridicidade antes mesmo da análise da tipicidade. E quando ele faria isso? Quando por exemplo, a existência de uma cláusula de justificação fosse tão gritante, fosse tão flagrante, que permitisse ao operador de direito excluir a existência do crime antes mesmo de fazer uma análise de tipicidade. Então, vamos aos exemplos. O professor Juarez Tavares traz o exemplo da prisão em flagrante. O que é a prisão em flagrante? Nada mais é do que um sequestro. Manter uma pessoa em cárcere privado. Mas faz sentido a gente dizer que um agente policial que, enfim, prende alguém em flagrante está praticando um crime de sequestro para só então dizer que, enfim, ele estava a conduta dele estava excluída do dele, não era uma conduta típica porque tinha a cláusula de justificação do estrito cumprimento de dever legal? Por óbvio que não. Por óbvio que não. Por quê? Porque no momento de imputação, que na verdade obviamente nunca existe, mas se a gente fosse fazer uma imputação desta conduta, a gente verificaria que a cláusula de justificação é tão gritante, é tão flagrante, que eu não preciso sequer fazer uma análise de tipicidade. E aí, por óbvio, já exclui a existência de um delito a priori, né? Um exemplo que eu trago também é um exemplo do aborto de anencéfalo. Pensemos, por exemplo, no aborto de anencéfalo. O aborto de anencéfalo nada mais é do que uma conduta típica, por óbvio, que é uma conduta de matar alguém, de, enfim, tirar a vida de um indivíduo que ainda
de um feto, né? Mas ela está protegida por uma cláusula de justificação. E portanto, é tão flagrante essa cláusula de justificação que eu posso fazer uma análise a priori dela para excluir a prática delitiva, enfim, de imediato. Mas a pergunta que eu trago agora, e que o professor Juarez Tavares vai nos responder, é: quando eu vou fazer uma análise da antijuridicidade antes da análise da tipicidade? O Juarez Tavares nos responde, o que o professor Juarez Tavares nos responde é que a análise conjunta da existência da antijuridicidade e da tipicidade vai se dar quando for flagrantemente quando a cláusula de justificação for flagrantemente presente no caso concreto. Então, por exemplo, nos dois exemplos que eu trouxe para vocês, seria perfeitamente possível a gente fazer uma análise da antijuridicidade antes mesmo da análise da tipicidade, ou, enfim, de forma até conjunta, vamos dizer assim. Agora, quando a análise seria separada? Quando eu precisaria fazer primeiro a análise da tipicidade, só então a análise da antijuridicidade? O professor Juarez Tavares vai dizer que quando a gente vai ter que fazer essa análise separada quando a cláusula de justificação não estiver, primeiro, flagrantemente presente no caso concreto, e segundo, exigir do operador do direito um envolvimento, uma abordagem um pouco mais aprofundada da conformidade ou não daquela conduta com a totalidade do ordenamento jurídico. O professor Juarez Tavares ele traz aqui um exemplo que inclusive, é um exemplo que eu sequer sabia que existia, que é o exemplo da imobilização do passageiro em aeronave, né? Pelo piloto da aeronave, a partir de uma cláusula de justificação, de uma norma permissiva que não está presente na legislação penal, mas que está presente numa legislação específica da aeronáutica, enfim. E aqui, obviamente, a gente pode fazer uma crítica que eu acho que tem até uma certa razão, de dizer que a abordagem aqui que o professor Juarez Tavares nos propõe de fazer uma análise conjunta ou fazer uma análise separada dos conceitos de tipicidade e antitipicidade está muito atrelado ao fato da cláusula de justificação estar ou não presente na legislação penal ou na legislação extrapenal. Mas, enfim, eu acho que a gente pode também aplicar isso a outros conceitos, a outras cláusulas de justificação, ainda que elas estejam previstas na própria legislação penal. Tá? Eu acho que o mais importante aqui mesmo é que exista essa flagrância na cláusula de justificação. E aí, enfim, dito isso, feita essa apresentação inicial, eu trago uma segunda pergunta para a gente, enfim, desenvolver um pouco melhor essa aula. Da onde vem essa análise linear do conceito de delito? Por que que na doutrina penal, tanto, enfim, brasileira quanto internacional, a gente faz uma análise primeiro da tipicidade, depois da antijuridicidade, só então da culpabilidade? O Juarez Tavares nos responde. A gente faz essa análise linear porque, ao longo da evolução doutrinária das categorias que hoje fazem parte do conceito de delito, a evolução doutrinária foi desenvolvendo essas categorias apenas e tão somente nessa ordem. Então, primeiro foi desenvolvido o conceito de tipicidade, depois foi desenvolvido o conceito de antijuridicidade, para só então, muito mais tarde, ser desenvolvido o conceito de culpabilidade. E, enfim, isso permaneceu, essa ordem lógica linear permaneceu na doutrina majoritária. No entanto, e aqui está a grande virada de chave dessa obra e o grande mérito dessa obra, Fundamentos de Teoria do Delito. O mundo da vida, o mundo social, a ordem social, a forma como nós, seres humanos, experienciamos o mundo, não é linear. Não é linear. Muito pelo contrário. Nós, seres humanos, experienciamos um mundo cheio de contrariedades, contingências, enfim, todas as inversões lógicas do que o direito nos apresenta. Pelo contrário, na realidade, o direito nos apresenta uma caricatura do que é o mundo social que, na realidade, não se apresenta, não se justifica na prática. E aí, a verdade é que o Juarez Tavares nos diz, a teoria do delito, ela se distancia por completo dessas contrariedades e contingências que estão presentes no mundo da vida.
E ela faz isso a partir do que ele chama de lógica de coerência aparente. A maior preocupação da teoria do delito hoje é manter essa coerência aparente, é manter essa coerência interna do sistema, é fazer com que a lógica de imputação funcione por si mesma, por si mesma. O problema é que quando a gente tenta aplicar esse sistema aparentemente coerente para um mundo que não é coerente, que na realidade é contraditório e cheio de contingências, a gente precisa fazer algumas. A gente precisa criar algumas ficções, algumas categorias jurídicas que não correspondem à prática concreta, que não correspondem à realidade concreta. E aí, isso é o que o professor Jair Tavares vai chamar de ficções jurídicas. Ficções jurídicas criadas por todas as vezes que alguma escola jurídica vai tentar se debruçar sobre a categoria de delito, sobre o conceito de delito, ela cria, enfim, ficções jurídicas. O exemplo mais evidente que ele traz para a gente é o exemplo do causalismo, e que eu vou tentar explicar um pouco aqui para vocês o que seria. O causalismo ele parte de uma pressuposição de que todas as condutas humanas que levaram à causação do resultado são importantes para a causação do resultado. Isso ele chama de conditio sine qua non. Ninguém pode ser penalizado se a sua conduta não contribuiu para a causação do resultado morte. Se ela não foi essencial para a causação do resultado morte. Se não existe um nexo causal, ainda que distante, entre a sua conduta e a conduta e o resultado morte. No entanto, se a gente fosse penalizar toda e qualquer pessoa que tenha contribuído, ainda que de forma extremamente distante, para a causação do resultado, enfim, delitivo, no caso do homicídio, resultado morte, nós abriríamos margem para uma série de penalizações que, obviamente, não se justificam. Obviamente não se justificam. Eu estou lembrando agora para quem já assistiu o Curioso Caso de Benjamin Button, tem uma cena em que o personagem principal ele vai trazendo várias pequenas condutas, pequenos eventos ao longo do dia dele que levaram ao acidente que, enfim, a namorada dele sofreu ali no filme. E ele vai desde, sei lá, uma menina que esqueceu o casaco e por isso se atrasou para o táxi e o táxi desviou da lombada, algo desse gênero, sabe? Segundo essa conditio sine qua non, segundo essa pressuposição da qual parte o causalismo, a conduta da pessoa mais distante do resultado delitivo também deveria ser penalizada pelo resultado delitivo. Mas o causalismo fala, não, peraí, a gente precisa introduzir aqui algum tipo de limitação. E é neste momento que o causalismo introduz uma ficção jurídica que ele chama de teoria da condição, na verdade o professor Juarez Tavares chama de teoria da condição, a gente encontra também em outras doutrinas chamando de teoria da adequação. O que é isso? Eu, de fato, só vou poder penalizar os indivíduos caso a conduta deles tenha contribuído, ainda que de forma distante, para o resultado delitivo. No entanto, existe uma limitação, existe uma adequação até onde eu posso ir. Até onde eu posso ir. E isso, Juarez Tavares nos diz que obviamente, uma ficção jurídica contrafática. Porque se eu for rigorosamente nos fatos, se eu for rigorosamente na realidade social, eu vou perceber que, na realidade, a realidade social, ela permitiria que eu penalizasse todo e qualquer indivíduo. Mas, obviamente, isso não é nem desejado e nem permitido, não é nem... Né? E aí, a grande ideia é que essa teoria da adequação, introduzida pelo causalismo, é uma forma de limitar o princípio do sine qua non, apenas tão somente para aqueles indivíduos que estão mais próximos do resultado delitivo e que, de fato, tinham um objetivo de praticar um resultado delitivo, tinham dentro do seu espectro mental o resultado delitivo como um resultado possível e talvez desejado, né? O professor Juarez Tavares, no entanto, vai propor uma substituição dessa lógica da coerência aparente pelo que ele chama de lógica paraconsciente. O que é a lógica paraconsciente? A lógica paraconsciente propõe uma construção do sistema da teoria do delito,
em cima do sujeito como o destinatário da norma criminalizadora. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? O professor Juarez Tavares vai reintroduzir o sujeito no processo de imputação, não tanto com o objetivo de penalizá-lo de forma mais adequada, mas de melhor conter o poder punitivo. E aí, é a partir da reintrodução desse sujeito que o professor Juarez Tavares vai sugerir a criação de 2 subsistemas de imputação. Um primeiro subsistema que ele chama de I1, que seria destinado aos imputáveis. Aqueles que podem ser responsabilizados pela conduta delitiva. E um segundo sistema, I2, que seria destinado aos inimputáveis, ou seja, aqueles que não podem ser responsabilizados pela conduta delitiva, mas também aqueles que, por qualidades diversas em relação à norma, sejam elas pessoais ou situacionais, não poderiam, ainda que quisessem, se autodeterminar em conformidade com a norma jurídica. Não poderiam agir em conformidade com o ordenamento jurídico. Não poderiam, em outras palavras, deixar de praticar o delito. Em outras palavras, o professor Juarez Tavares está propondo aqui uma antecipação dos elementos de responsabilidade penal como forma de conter o poder punitivo. E aí, quando ele introduz essas categorias, o que ele chama aqui de qualidades diversas, pessoais ou situacionais em relação à norma, ele está falando nada mais, nada menos do que uma diversidade ética. Ou, em outras palavras, uma diversidade, social, uma diversidade social, que colocaria o indivíduo, do ponto de vista mental e ideológico, num posicionamento em relação à norma que ele não pode seguir aquela norma. Vejam o que o professor Juarez Tavares está tentando fazer aqui. É uma ideia de difícil compreensão, mas no momento em que se compreende, tudo fica muito mais claro e, obviamente, a minha ideia é que com essa ideia, né, com essa aula, vocês consigam compreender as próximas ideias que o professor Juarez Tavares vai trazer ao longo do livro de forma muito mais clara. Quando o professor Juarez Tavares fala que a gente tem que incorporar uma diversidade ética do sujeito na análise de imputação, ele nada mais, nada menos está introduzindo no conceito de delito o conceito de vulnerabilidade. Por quê? Porque é a partir da análise das circunstâncias pessoais e situacionais do sujeito que eu posso verificar se ele estaria isento por uma questão de vulnerabilidade pessoal, vulnerabilidade social, se ele estaria isento de agir em conformidade com a norma, de efetivamente ser um destinatário da norma. E como eu vou fazer isso? Eu vou verificar se as condições pessoais ou situacionais do sujeito permitiriam que, ainda que no plano potencial, ainda que no plano hipotético, participar da criação da norma. Se o sujeito tinha condições pessoais ou situacionais de participar da criação da norma, ele pode ser considerado um destinatário da norma e, portanto, ele pode ser responsabilizado por aquela conduta. No entanto, se ele não tinha condições potenciais, situacionais ou pessoais, por conta, enfim, da vulnerabilidade situacional, pessoal ou social que ele vive, ele não pode ser considerado, se ele não tinha condições de participar da criação da norma, ele não pode ser considerado um seu destinatário e, portanto, ele não pode ser responsabilizado por aquela conduta que ele praticou. E aqui o exemplo que eu queria trazer para vocês é um exemplo que o professor Juarez Tavares não traz no livro, mas seria o exemplo do furto famélico. É óbvio que, enfim, existe uma discussão dentro da jurisprudência brasileira em dizer que o furto famélico, enfim, alguns dizem que não é sequer uma conduta típica, outros dizem que é uma conduta típica, mas que não é antijurídica, outros dizem que a conduta é típica, é antijurídica, mas que ela não pode ser culpável, enfim. Mas fato é que, se você analisa o furto famélico do ponto de vista da vulnerabilidade do sujeito que praticou aquele furto, você pode excluir
enfim, o sujeito do processo de imputação penal, apenas e tão somente levando em consideração essa diversidade ética, essa incapacidade, essas condições pessoais e situacionais que não permitem que o sujeito participe da criação da norma por conta justamente da situação de vulnerabilidade que ele vive. E aí, aqui, neste momento da aula, o ouvinte mais atento e mais crítico se perguntaria: bom, o professor Juarez Tavares, então, que está propondo não é uma espécie de direito penal do autor, ou, na pior das hipóteses, um direito penal do inimigo? E a resposta é, evidentemente que não. Evidentemente que não. Por quê? Porque a recuperação do sujeito para o processo de imputação se dá de forma vinculada ao fato. Se dá de forma vinculada ao fato. Por quê? Porque quando o professor Juarez Tavares reintroduz o indivíduo nessa análise de imputação, ele está fazendo isso com o objetivo de melhor conter o poder punitivo. O indivíduo só vai servir, a reincorporação do sujeito no processo de imputação só vai servir para conter o poder punitivo, e não servir para, enfim, melhor punir ou punir de forma mais adequada, enfim, como propõe, por exemplo, o direito penal do autor ou o direito penal do inimigo. Em outras palavras, ninguém será punido sem uma análise propriamente do fato, sem uma análise propriamente do fato. Portanto, o direito penal não deixa de ser um direito penal do fato. Ele continua sendo um direito penal do fato, mas um direito penal do fato que leva em consideração as condições pessoais e institucionais do indivíduo e que levam o indivíduo a praticar aquela determinada conduta típica, antijurídica. E aí, seguindo agora para o final da minha aula, né? Quando o professor Juarez Tavares propõe esses dois subsistemas I1 e I2, o primeiro para os imputáveis e o segundo para os inimputáveis, ele mais uma vez vai estar nos propondo uma forma dialética de fazer a análise de imputação, de, enfim, realizar o processo de imputação. No subsistema I1, destinado aos imputáveis, como o indivíduo não estava, na verdade, em condições situacionais e pessoais de participar da criação da norma e, portanto, pode ser considerado um destinatário da norma, então a aplicação para ele vai ser a mesma que, enfim, normalmente a gente está acostumado, só apenas, é lógico, considerando aquela junção entre as categorias de tipicidade e antijuridicidade no conceito de injusto. Então, nesse subsistema I1, o que o professor Juarez Tavares está nos propondo é uma análise primeiro do injusto, com a possibilidade de inversão lógica entre antijuridicidade e tipicidade, e depois uma análise da culpabilidade do indivíduo. No subsistema I2, se for flagrante que o indivíduo não estava em condições pessoais e situacionais, enfim, por conta da vulnerabilidade, seja ela pessoal, seja ela situacional, seja ela social que o indivíduo vivia naquele momento, de ser um partícipe da criação da norma, então ele não pode ser considerado um destinatário da norma e, portanto, a priori, a gente vai poder excluir este indivíduo da responsabilização penal, do processo de responsabilização penal. Então, vejam aqui o caminho que o professor Juarez Tavares nos propõe. A grande pergunta, que vai ser a primeira pergunta que o operador de direito teria que fazer dentro dessa lógica que o professor Juarez Tavares está nos propondo é: o sujeito se encontra em circunstâncias pessoais e situacionais de atender ao discurso jurídico? Se a resposta for sim, então a gente vai aplicar ele o subsistema I1, iniciando pela análise do injusto, com a possibilidade de inversão lógica entre tipicidade e antijuridicidade, e depois passar a análise da culpabilidade. Então, se a resposta for categoricamente não, então eu já vou poder, de pronto, de largada, aplicar a esse sujeito o subsistema I2 e, por consequência, já excluir ele da responsabilização penal. E aí, para finalizar a aula, eu queria trazer uma breve passagem que o professor Juarez Tavares traz, que na realidade não é nem dele, né, mas é do Klaus Gunther, que fala especificamente sobre essas condições pessoais e situacionais
que estariam, na realidade, atreladas, ao meu ver, a essa condição de vulnerabilidade, né? As qualidades e atributos conferidos à pessoa devem estar associados não apenas à sua especial diversidade ética, senão também ao seu papel tanto como partícipe do processo de criação da norma, em que reconheça todos os demais partícipes como pessoas iguais, quanto, inclusive, como destinatário da norma, em que sua obediência e o impedimento de sua lesão só lhe possam ser exigidos sob condições pessoais e situacionais que sejam iguais para todas as pessoas, independentemente de sua origem e conforme as diversas formas da vida. Em outras palavras, o professor Juarez Tavares está nos dando uma solução para essa lógica da coerência aparente que permeia a teoria do delito hoje, que é justamente a possibilidade de incorporar à teoria do delito as contradições e contingências presentes no mundo da vida e presentes na vida social. Em outras palavras, o professor Juarez Tavares está tentando aproximar o direito penal da nossa realidade contraditória, contingente, e que nem sempre se adequa às caixinhas, aos moldes formais e ficcionais do direito penal. Bom, acho que já foi bastante longa a aula. Eu agradeço imensamente aqueles que me acompanharam até aqui. Mais uma vez agradeço a todos aí, ao professor Maurício Dieter, em especial, por ter me dado a oportunidade de participar deste curso. E, enfim, fica aí a minha homenagem ao professor Juarez Tavares, ao grande mestre professor Juarez Tavares. Um abraço a todos e até a próxima. Sinto-me honrada em participar dessa homenagem ao professor Juarez Tavares, sem dúvida um dos maiores na história do direito penal brasileiro. Suas obras, traduzidas em vários livros, artigos, conferências, escritos e falas, são fundamentais para todos que se dedicam ao estudo da matéria, seja pela precisão teórica, seja pela visão crítica do sistema penal. Naturalmente, sua obra sempre me acompanhou, sempre fez parte da minha formação e continua fazendo sempre que me dedico ao estudo do direito penal. Tenho aqui guardados todos os seus livros, desde os mais antigos, por exemplo, que eu adoro, o Direito Penal da Negligência, que é dos anos 80, até os fundamentos de teoria do delito, imprescindível para o estudo do direito penal. Parabéns ao professor Juarez Tavares por sua riquíssima e importantíssima trajetória.